se insere dentro de uma semana jurídica em homenagem ao saudoso professor Hermínio Alberto Marques Porto. Não poderia deixar de registrar aqui a minha homenagem singela e pessoal, porém pública, ao professor Hermínio, até porque praticamente nessa década em que eu já estou aqui na Unip, o meu contato com o professor Hermínio Alberto Marques Porto foi muito grande e também com o professor Hermínio Alberto Marques Porto Júnior. E deixo aqui nesse sentido o meu depoimento pessoal. Me lembro até hoje ainda dos idos de outubro de 99, quando eu ainda recém-formado, saí lá das arcadas do Lago São Francisco, vim aqui com o meu diploma embaixo do braço, pedir o emprego de professor e fui na ocasião muito bem recebido, tanto pelo professor Hermínio Pai, como nós carinhosamente o chamávamos, e pelo professor Hermínio Filho, e nesse sentido sempre pude notar ao longo desses 10 anos não só um clima de camaradagem muito grande entre todos os professores aqui e os alunos, mas também e sobretudo uma constante preocupação com o aprimoramento, com o aperfeiçoamento, que hoje eu diria que, passados 10 anos, nós podemos notar no grau de excelência do nosso curso, pelo nível de formação dos nossos alunos, e eu diria que isso é o resultado concreto da obra do professor Hermínio Alberto Marques Porto. Professor Hermínio, que teve uma atuação destacada desde a sua formação lá pela Faculdade de Direito da USP, depois passando pelo Ministério Público, onde ele galgou todos os cargos, chegando até ao posto importantíssimo de corregedor-geral do Ministério Público, foi presidente da Associação Paulista do Ministério Público, teve uma participação heróica, inclusive, coincidentemente relacionada ao nosso tema, a questão do poder de polícia e direitos fundamentais, nos idos lá da década de 70, quando a ditadura praticava os seus abusos à torta e à direito. O professor Hermínio era professor catedrático de processo penal na Faculdade de Direito da PUC, e na ocasião a Faculdade de Direito foi cercada pelas forças policiais, militares, e invadida, e ele foi um dos únicos professores que permaneceu lá dentro com os alunos, que acompanhou toda a atuação policial a fim de evitar que mais abusos fossem praticados, e dessa postura heróica dele resultou anos depois que o Estado de São Paulo foi condenado, o governo do Estado foi condenado a indenizar, numa ação aí muito bem fundamentada, a indenizar os danos causados por essas atitudes abusivas já anos depois. Então, por conta de todos os fatores, fica aqui a minha singela homenagem ao professor Hermínio, e na certeza, inclusive, de que a sua obra está sendo continuada através da atuação do professor Hermínio Júnior. Muito obrigado.